Olá, sou Rose Gomes e estou aqui para mais uma live da série Histórias de Fé. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no Instagram, no YouTube. Minha gratidão a todos que estão conosco, né? Nesses dias é muito gratificante a gente poder compartilhar, principalmente em um momento assim tão crítico que nós estamos vivendo. É gratificante a gente poder compartilhar uma palavra de fé. E hoje estou aqui com a Alessandra Dantas. Boa noite, Bem-vinda, Rose. amada. Boa noite. É um prazer tê-la aqui. Verdade. Daqui a pouquinho você fala, vamos esperar o pessoal ir entrando, mas para quem não tem acompanhado a live ou quem perdeu, depois lá no meu canal no YouTube, blog Rose Gomes, tem todas as lives salvas. Depois, se você autorizar, vou colocar essa live lá também, Alessandra. Pode sim. Daí Fique à vontade. vou colocar o link do livro para quem entrar aqui na live depois poder acessar. Tem sido assim momentos maravilhosos. Eu tenho recebido assim um grande retorno das pessoas que elas estão sendo muito abençoadas, porque são realmente histórias de fé, de superação, histórias inspiradoras, né? Isso é E maravilhoso, né, Rose? é maravilhoso. Eu falo assim que e você é uma pessoa assim guerreira, uma pessoa que trabalha, né, em prol do reino de Deus. É. Tive sim um grande prazer em conhecer você, em ter como aluna também do curso Sou Semente, né? Foi, Maravilhoso. foi maravilhoso. É, a, eu estava me lembrando que eu comentei que eu havia participado, né, de um projeto com um grupo aqui onde eu moro, no interior do estado de São Paulo, na construção de, de um livro autobiográfico. E, e eu comentei com a Alessandra que eu me vi assim nesse projeto. Não sei se você vai lembrar desse dia, mas na mesma hora ela falou assim, Rose, eu me vejo com você nesse projeto. Assim, Lembro sim. e foi maravilhoso porque eu falo assim, quando a gente é semente, né? A gente tem dentro de nós o potencial, o DNA divino. A gente muitas vezes tem uma ideia, né? E não imagina que aquilo já é parte do plano de Deus, né? Porque eu Verdade. falei e a Alessandra ela confirmou e assim ele ainda não existia o curso, não existiam os nossos livros, mas foi algo assim que Deus ele colocou no meu coração e confirmou através dela. Meu Foi no Deus, que mesmo maravilha. instante, Nem sabia disso. assim que eu comentei, aí ela falou e isso me gravou muito, assim, né? Gravou no meu coração, porque isso mostrou assim a nossa unidade, né? Em espírito. Em E espírito. isso que é maravilhoso, porque eu falo assim, no sábado a Fabiana,
ela falou uma palavra que fez muito sentido também, assim, também falou muito ao meu coração, que ela falou que a gente deveria, como filhos de Deus, a gente enxergar também no nosso semelhante a imagem e semelhança do Pai, né? E porque assim, o mundo muitas vezes fica dividido, né? As pessoas, cada um quer tirar vantagem, um quer ganhar de um lado, aí acha que para ganhar o outro tem que perder. E quando você descobre o seu potencial, quando você descobre que você é filho de Deus, que você é um filho amado, e que o pai, ele não faz acepção, ele não faz distinção dos filhos. E naquele momento que eu falei com a Alessandra, assim, eu pude sentir isso, que mesmo a gente estando longe, você é de Sergipe, né? Então, Sergipe. eu tô aqui do interior do estado de São Paulo, né? Mas quando eu falei com ela, aquilo foi a confirmação, porque o nosso pai é o mesmo, né? Nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Que é o corpo de Cristo. E foi assim, e tem sido maravilhoso, né? A gente poder estar assim com pessoas realmente que se enxergam, né? Que tem isso bem claro, que nós somos filhos de Deus, né? Que nós somos amados pelo Pai e que, apesar de tudo que está acontecendo, o Pai, ele está cuidando, ele está nos protegendo, né? E a Alessandra, daqui a pouquinho, ela vai falar um pouco da vida dela para vocês conhecerem, mas eu quero aqui deixar minha gratidão, né, de ter conhecido, de poder, assim, ter contato com essa pessoa maravilhosa. A Alessandra, ela é uma guerreira e ela literalmente, depois vocês adquiram um livro, vocês vão ver a história dela, uma pessoa, realmente uma pessoa de fé, porque é fácil, eu falo, a gente falar, né, de fé, de superação, mas só quem passou pelo deserto, quem passa, né, sabe o quanto o deserto ele é árduo, quanto o deserto ele é um lugar difícil. Porém, quem é filho de Deus, ele entende, né, que o deserto ele é um processo e que ele é provisório, que ele não é para sempre, que ele é um processo que Deus usa para nos preparar para receber a bênção, né, para poder possuir a terra prometida, para poder receber as riquezas, a abundância, né, de Deus realmente na nossa vida. Então, assim, o deserto ele é difícil, é um processo difícil, o processo de dor, o processo que a gente passa, assim, na nossa vida, né, esses momentos difíceis, só que no deserto tem o cuidado de Deus, né? Totalmente. Alessandra, fale um pouco de você para o pessoal conhecer melhor. À É. vontade. Falar um pouco de mim. Eu sou a Alessandra, moro no estado de Sergipe. Estou pastora, né, nesse momento. Sou formada em publicidade e propaganda. Estou fazendo formação em psicanálise também, que foi uma oportunidade que Deus também me deu no início do ano, no meio do ano passado, de estar fazendo psicanálise, porque para mim tem sido maravilhoso aqui Legal. em Sergipe. Pude participar de um curso também com Rose, que foi aí que nos conhecemos, onde Deus nos conectou, né? Algo tremendo que eu creio que deu uma guinada também nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso jeito de agir, de ser, né? Mas também agradeço a Rose, que eu não sabia da questão do curso, que Deus realmente tocou no coração dela através da palavra que eu dei. Maravilhoso saber de ser canal de Deus na vida das pessoas, às vezes sem a gente nem saber, né?
E realmente esse curso foi assim, eu amo ler, eu amo ler. Eu tenho muitos livros, eu amo ler. Desde criança eu gosto muito de ler. E assim, eu creio que dentro de mim já tinha um desejo de escrever também, porque quem gosta de ler, gosta de escrever. E eu escrevi, sempre escrevia muito, mas nunca tive coragem de colocar para fora. Escrevendo, achava que não tinha capacidade, achava que não era para mim. E quando Rose lançou esse curso, assim, não sei se Rose lembra, eu tomei a decisão, mas eu não tinha condições. Eu falei com ela, Rose, eu estou sem condições. E ela falou, Alessandra, não se preocupe, que o mesmo Deus que providencia tudo para você, Ele vai providenciar. E realmente eu comecei a fazer o curso sem ela. Eu louvo a Deus por Rose ter também me proporcionado entrar, confiar em mim, né? E ter eu entrado no curso sem pagar, e depois eu paguei, né? Graças a Deus, Deus providenciou realmente. E foi mais um dos processos de fé na minha vida. E eu digo, Rose, e o meu livro, justamente o nome do meu livro é Florescendo no Deserto em Tempos de Crise. Eu digo que eu comecei a vencer, e no livro fala justamente isso, que eu comecei a vencer desde quando minha mãe foi para a maternidade. Primeiro o espermatozoide, né? São milhares e só um vence, então eu já sou o espermatozoide vencedor. Mas depois, no início da minha mãe, quando estava para me ter, ela praticamente, eu quase ia morrer, eu e ela no parto. E ali eu digo que realmente eu já comecei a lutar pela vida ali. E Deus providenciou tudo. E foram várias vezes que a morte tentou querer me parar. Quis tentar chegar no meu caminho. Pequena também, eu tomei uma pedrada na cabeça, que quase também eu fui para o hospital, passei vários dias, e sempre eu creio que é o propósito de Deus, o chamado na vida da pessoa. E aí eu fui vencendo as lutas, os processos. Minha avó materna se converteu ao Senhor, e foi aí que conhecemos a palavra. E desde pequena ela me levou aos caminhos do Senhor. E só que eu saí da presença do Senhor. E eu quero até deixar uma palavra para você que é mãe, para você que é avó, para você que tem crianças. Cuidado com suas palavras, porque assim, minha avó, ela era uma bênção, uma cristã, mas com 10 anos eu fui para a igreja. E eu aceitei Jesus naquele dia, chorando, porque eu senti o Espírito Santo. O pastor pregava e uma criança de 10 anos, para mim, a pregação era toda para mim. E eu fui na frente da igreja chorando, com 10 anos, eu fui chorando, aceitar Jesus e falando, eu quero isso para mim. E ao sair da igreja, minha avó, eu creio que não foi por maldade, mas justamente, às vezes, sem intenção, o inimigo usa as pessoas com palavras. E minha avó falou, como minha mãe não era cristã, minha avó falou, minha filha, sua mãe não vai aceitar você ser cristã. Quando chegar em casa, se você falar que você aceitou Jesus, você vai tomar uma surra. E eu fiquei com medo, e ali naquele momento entrou medo, e nunca mais ali eu voltei para a igreja. Mas naquele dia o Espírito Santo já tinha me selado. E eu cresci na minha adolescência, na minha juventude, sempre que eu praticava algumas coisas que não agradavam a Deus, o Espírito Santo falava comigo, eu chegava em casa, eu chorava muito, eu me ajoelhava e pedia a Deus perdão, porque eu sabia que eu estava fazendo algo que não agradava a Ele. Sem ler Bíblia, sem saber, mas dentro de mim eu sabia que eu estava desagradando ao Senhor. Então, passei por várias dificuldades na juventude, algumas dificuldades. E digo que Deus, Ele sempre, a palavra dEle, apesar de tudo, eu escutava a palavra, às vezes através às vezes ia na igreja, escutava a palavra. Uma vez, Rose, com 20 e poucos anos, antes de eu voltar para o Senhor, né, que eu digo que voltar,
eu fui acometida de um sequestro, e nesse sequestro, na época, meu ex-namorado, prenderam ele na mala do carro e iam me matar realmente. Naquela semana em Aracaju, várias pessoas tinham sido sequestradas, tinham sido estupradas e tinham sido mortas. E Nossa. aconteceu, essa mesma gangue me pegou. E na hora o Senhor me deu, eu não era cristã, nessa época minha mãe já era, minha mãe estava na igreja orando por mim, e eu só lembrava de uma palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eles eu no lado do carona, e eu começava a declarar essa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não sei, trouxe uma paz que eu realmente não consigo entender como eu tive tanta paz naquele momento. E eu comecei a conversar com o sequestrador. Eu comecei a fazer o papel de psicóloga, e eu comecei a dizer: por que o senhor faz isso? E ele começou a chorar, e eu comecei a falar, e ele ficou emocionado, e ele falou: eu não vou fazer nada com você não, vou deixar você, só não... Interessante que eles não levaram carro, não levaram nada, nada. Tentaram tirar, porque eu estava com cartão, tentaram tirar o cartão. Mas Deus é tão maravilhoso que eu tinha saído para tirar o salário de minha mãe, de meu pai, e não saiu. Então Deus fez assim coisas maravilhosas, e para mim ali foi um grande milagre. Foi outra vida que Deus me deu. E fui superando. São vários desertos assim. Mas quando eu aceitei Jesus... Daí no livro você conta todos os desertos. Agora aqui você só dá um gostinho assim pro povo depois comprar o livro. Aí não é nem um terço dos desertos. Se bem que tem uma pessoa, se tem uma pessoa que conhece de deserto, é a Alessandra. Né, Alessandra? Não, verdade. E, na verdade, eu nem contei. Eu contei só os desertos até logo, até eu não casar. Depois veio o casamento, veio os meus desertos na área do casamento, veio meus desertos na área financeira. Mas eu quero dizer, Rose, que realmente eu vivo pela fé, literalmente, de crer. O poder da palavra de Deus é tremendo. Você que está nessa live aí, creia. A palavra de Deus, para a gente viver, nós temos que crer profundamente. Eu estava lembrando hoje da palavra de Pedro, quando Pedro falou: Senhor, pela tua palavra eu vou lançar essa rede. Então, é pela palavra de Deus que temos que ter fé. E o Senhor me botou em vários desertos justamente para me mostrar que eu preciso ser exclusivamente dependente dele. Não é fácil passar pelos desertos, mas todos os desertos que eu passei, justamente foi porque eu estava firmada na palavra. Porque se eu não tivesse firmado na palavra, eu não teria Não teria. Porque o homem... Quem passa, né, quem passa pelo deserto, se murmura, se reclama, se não, igual a Alessandra está falando, se não se firmar na rocha, então vem a tempestade e a casa cai, né? Então, se você está no deserto, você está com uma dificuldade, se você reclama, você vai atrair mais coisas ruins para sua vida. Sua vida vai desmoronar. E a Alessandra, eu falo que ela entende de deserto porque ela passou por vários desertos, por várias etapas na vida dela, por várias situações em que ela foi ali provada. E é justamente como você falou, né? Que você ficou firmado em Deus, na palavra.
eu sempre eu comento nas lives isso. Se a gente se firmar no que acontece no mundo, com os problemas, se a gente não, a gente vai entrar em pânico, em medo, em desespero, né? Agora, se você se firma na palavra de Deus, você entende quem você é, então você adquire ali a força, você é fortalecido e você está assim alicerçado realmente, né, em Deus. Ali no deserto, para entrar na terra prometida, quem era covarde, quem era medroso, ficou para trás, né? Então, assim, você foi chamada para uma obra, igual quem entrou agora e quem não sabe, a Alessandra, ela trabalha em prol do reino de Deus, ela trabalha na obra de Deus. Então, tudo isso que aconteceu na vida dela é Deus preparando para que ela pudesse realmente estar à frente de um trabalho, né? Porque Não é você fácil. você Não é fortalecido em Deus, aí você tem como você poder instruir outros, né? Porque senão, como que você vai estar na frente de um trabalho se você mesmo não foi experimentado, né? Se você não passou ali pelo processo. Então, Olha, depois de cada deserto que eu passava, e hoje na minha caminhada, eu vejo que todos os desertos que eu passei foi justamente para eu ter experiência, porque já chegaram pessoas com problemas parecidos ou problemas iguais até o que eu passei, e tipo, eu tenho base para aconselhar, eu tenho base para ajudar essa pessoa. Como eu poderia ajudar se eu não fosse experimentada na situação, entendeu? Então, exatamente. Deus, quando Ele chama uma pessoa para a obra dele, e eu estava lendo na estante, eu estava com minha família aqui no devocional, e o Senhor nos deu a palavra quando o Senhor envia os 12, e fala para eles não levarem nada, nem bordão, nem... Eu falo, meu Deus, eu vivo assim. Eu Caiu a live aqui, mas daqui a pouquinho ela volta. Acho que a internet dela caiu. Vamos ver, Alessandra, onde ela está. É interessante, gente, que é o que eu venho falando. Quando eu resolvi fazer essa. Caiu, voltou. É muita opção. Mas é igual eu estava falando, né, Alessandra? Isso que você falou é realmente uma verdade, porque eu falo sempre isso em casa. A gente tem que viver o que a gente prega. Porque, totalmente. porque tá cheio. Eu falo assim, Deus ele vai nos preparando de uma maneira que é tão maravilhosa, assim, porque eu mesma, eu era uma pessoa que eu era uma manteiga derretida, sabe? Eu também era assim. Não podia acontecer nada que eu falo que encostasse, quebrava. E tantos desertos, tanta coisa que acontece na vida da gente, aquilo vai nos fortalecendo, porque é bem aquele ditado, né? O que não mata deixa mais forte, né? O que não Com destrói te certeza. fortalece. Então, assim, cada luta, cada batalha, cada deserto que você atravessa, você fica mais forte. Com E, certeza. e isso, assim, Deus ele faz isso, ele nos prepara para que a gente possa realmente usar o dom que ele nos deu, né, para a gente ser útil para alguém. Porque eu falo assim, eu comento sempre em casa, assim, que tá cheio de gente que ele fala uma coisa e ele vive outra.
Totalmente. Só que a gente percebe, principalmente nós, né, que já somos experimentados nesses desertos da vida, Deus ele vai nos preparando É, para a gente poder entender isso aí, porque não é fácil. Igual a Alessandra ela falou, você depender totalmente de Deus. E eu falo isso aí, que nem no curso, eu anuncio e falo aqui. Quem tem vontade, quem tem o desejo, quem tem uma história de superação, quem quer entrar para fazer o curso, se não tem condições, manda uma mensagem direct, a gente vai ali ver uma possibilidade, porque a gente não pode arrumar desculpa e nem colocar obstáculos na vida de outras pessoas. Eu falo sempre que tudo tem uma solução, tudo tem uma saída. Só que vai depender do ponto de vista, né? Do lado que você olha. Se você focar no problema, você só vai ver o problema. Se você está no deserto, você ficar olhando ali para o deserto, você vai falar: aqui não nasce nada, daqui não sai nada. Agora, quando você olha para o Criador, aí você vê, né? A água sair da rocha, você vê o maná descer do céu. Então, aí você começa a ver Deus fazendo o impossível. Você começa a ver ali a providência divina, a mão de Deus. E a Alessandra, ela falou, eu tenho desejo de fazer o curso, de escrever um livro, é um desejo, mas eu não tenho possibilidade. Eu falei, não, você vai fazer, se você tem esse desejo, você vai fazer. Então a gente conversou e foi dada essa oportunidade para ela. Então, assim, eu falo, Deus, ele faz caminho no deserto, ele prepara tudo para a gente. Quando você, né, realmente, assim, olha para ele, né? Você tira o olho do problema e você foca em Deus, né? É isso, né, Alessandra? Ô Rose, hoje as pessoas, na verdade, elas estão muito, assim, com o coração fechado, algumas pessoas do mundo até, e até pessoas de dentro da igreja, porque estão acostumados com várias lideranças, infelizmente, do nosso país, que aproveita do evangelho para viver uma vida abastada. E como você falou, não vive, não prega o que vive. Eu sempre, em toda a minha vida, em toda a minha história, eu sempre falei, eu não quero nunca pregar o que eu não vivo. Tanto é que se eu um dia, se eu fosse para o culto e não tivesse bem, meu esposo falasse, hoje a palavra está com você e tal, e eu não tivesse bem, eu falo, não está comigo não, porque eu não estou bem, eu não vou pregar aquilo, pregar por pregar. Eu quero pregar quando o Espírito Santo, quando eu estiver inspirada, quando realmente eu estou, assim, o Espírito Santo me usar para a glória dele, não de qualquer forma. Então, não é uma vida fácil, realmente, infelizmente, somos até muito apedrejados, porque tem pessoas, por causa de outras lideranças, infelizmente, que vivem por causa do dinheiro, aí acha porque a gente vive da obra de Deus, que hoje praticamente a gente vive da obra, e as pessoas falam, mas é porque não quer trabalhar. Mas, Rose, eu creio que tem pessoas que são chamadas realmente para viver do Evangelho. Isso eu tenho certeza, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei que Ele já falou comigo isso. Entendeu? Várias vezes, Rose, eu tentei trabalhar, tentei empregos e Deus falava, só Você por tem um a sua tempo. formação, né? Só Você por um tem a sua tempo. formação. É. E Deus falou várias vezes para eu abra mão por amor a mim. E eu abri. Já abri mão, nós tivemos uma empresa e o Senhor falou, abra mão da empresa. Eu tinha vários clientes, a gente fornecia café da manhã para algumas empresas em Aracaju e Deus falou, você vai abrir mão por minha causa? E eu falei, Senhor, eu abro mão. Eu com 3 filhos, a gente não tinha outra renda, ainda não quer dizer, nós tínhamos saído de outra igreja, de outra denominação. O Senhor falou que tinha uma obra específica conosco, porque a gente sempre teve o desejo de fazer uma obra mais evangelística. Tanto é que nós saímos muito evangelizando nas praças, nas ruas, dando alimentação.
um evangelho que eu acho que você não tem que só pregar, você tem que também ajudar o próximo. E não é fácil. E nesses dias, Rose, teve uma época dessa aí, há uns meses atrás, um mês atrás, eu vou dizer, assim, a gente estava em uma luta financeira realmente, com a questão que nós pagamos o aluguel da igreja, né, e da casa, e eu e meu esposo, nós fomos orar, e eu falei, Senhor, se realmente o Senhor está nesse negócio, se o Senhor é na minha vida, se o Senhor me chamou para viver da tua obra, o Senhor vai providenciar esse aluguel até amanhã. E eu orei, e nós passamos a noite na igreja orando. E quando foi de manhã, chegou um casal e falou, pastora, a gente estava lá orando e a gente veio aqui de manhã cedo, porque algo tocou na gente para a gente vir aqui e assim deram o valor total do aluguel. E realmente eu falei, Senhor, verdadeiramente. Então, verdadeiramente, Rose, eu aprendi a confiar e a descansar no Senhor. Se me falta algo, eu sei que eu tenho um pai que se eu não precisa nem eu dobrar os joelhos. Se eu falar, meu pai, eu estou precisando, eu sei que em breve ele vai mandar. Não para minha luxúria, não. E isso as pessoas não entendem. Deus, ele dá realmente, não para a gente esbanjar, não para a gente humilhar as outras pessoas, mas quando ele vê o coração sincero, ele tem o prazer em abençoar os seus filhos. E tudo que eu preciso, eu peço ao meu pai. E ele me dá. Tá e certo. fala, Senhor, eu estou precisando. E olha, outra coisa que eu aprendi, não peça a ninguém, só peça a Deus. Tá certo. Eu não conto minha situação a ninguém, mas Deus sabe de todas e sempre na hora que eu preciso, ele chega na hora certa, nem tarda nem falha, só chega na hora certa. Por isso que eu falei assim que mais do que fazer uma live aqui com escritores que descobriram o potencial, que transformaram a dor em livros, que no caso da Alessandra não foi só uma dor, né? Foi um deserto, foi outro deserto, foi outro deserto, que ela foi tudo transformando ali em história, né? No livro, história de fé, de superação. E por isso que eu falei que você é uma pessoa, assim, uma guerreira, uma pessoa que realmente que nasceu para levar essa mensagem de fé, porque é incrível assim, mas infelizmente muitas igrejas, em vez de aproximar, né, as pessoas de Deus, muitas igrejas afastam. E isso é muito triste, né? E eu falo que Deus, ele permitiu esse vírus hoje sobre o mundo, Deus, ele permitiu essa quarentena exatamente para mostrar que a gente tem que ser igreja, não é lá em quatro paredes, que a gente tem que ser igreja fora. É igual você falou, ir e falar da palavra, anunciar o reino de Deus, anunciar a fé, né? Anunciar o amor de Deus, as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, porque muitos se acham donos, né, do Evangelho, tem uma postura, tem uma classe, e acha assim que é ali. Às vezes fica brigando, pessoas ficam brigando para poder falar num púlpito, para poder se aparecer, e sendo que a palavra de Deus, né, fala assim que a seara é grande e poucos são ceifeiros, né? Porque não é ali dentro da igreja, é fora. Então, hoje, a gente tem que ser a igreja onde a gente está, né? E começa na nossa família, né? Então, isso que eu falo assim que, igual você fala no seu livro, depois eu vou deixar
lá no YouTube o link do livro dela. Aí, para vocês que estão nessa live, está com preço super promocional. Ela fez um preço maravilhoso no livro. Eu vou deixar o link aí, vocês quiserem, entra lá, abençoa a Alessandra, abençoa o trabalho dela, o ministério dela, adquirindo o livro, vai ter lá o link. E porque é uma pessoa que entendeu, né, que a obra de Deus, que a igreja não é ali quatro paredes, que tem que sair, que você tem que viver o que você prega. E que mais, né, do que ficar ali falando de Deus em quatro paredes, é você ir de encontro, né, essas almas. Porque eu falo que às vezes a gente faz errado, né, assim, a gente, eu digo, a religião, né, não nós. Fica esperando as pessoas virem, né? E a palavra de Deus fala ide, né? Então Ide. Não é nós temos espere, que né? ir. Não é espere, é ide. Então fala assim, traga, né? Você vai anunciar, você vai convidar para vir para a igreja, mas anunciar, espalhar a semente da fé, anunciar as boas novas do reino, anunciar o amor de Deus, é nós que temos que fazer. Então, é uma atitude nossa. E como ela falou ali, que ela estava lendo a palavra, é ide, e não é para você levar nada, é para você fazer a obra de Deus, deixar o Espírito Santo falar e fazer através de você, para que o nome de Deus seja glorificado. E infelizmente a Bíblia, eu falo que a cada dia ela é mais atual, né? Porque ela fala que nos últimos tempos as pessoas iam honrar mais a criatura do que o Criador, né? Verdade. E muitos são assim, eles querem pregar para receber glória para si, né? Para receber para si a, O todo o galardão, mérito, toda a glória, o galardão. E não você vai anunciar as boas novas para que o nome de Deus seja glorificado, porque para que Jesus, né, ele seja exaltado como nosso Senhor, nosso Salvador, porque Ele é que sofreu e que deu a vida por nós. Nós apenas, como bons dispenseiros dessa graça, nós devemos sim, né, sermos fiéis, como os mordomos fiéis, né, trabalhando em prol do reino de Deus. Esse também, assim, é outro ponto, né, Alessandra, porque a gente fala, mas como a Bíblia diz já, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto, né? Então, assim, nos seus desertos, Deus ele foi ali te testando realmente para ver se você era apta para estar nessa na obra. obra, né? E graças a Deus você foi provada ali e hoje é exemplo e pode ajudar, né, outras pessoas. É interessante, Rose, que sempre quando assim vinha as dificuldades, vinha o choro, vinha a luta, porque não é fácil passar pelos desertos, o Senhor sempre vinha com a palavra quando parecia que não ia chegar a hora certa, parecia que ele não ia chegar. O Senhor sempre falava ao meu coração. Meu esposo aí, Israel Júnior, ele está na live aí. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, verdade. Aí, na Olá, verdade, Israel. é Israel de Deus ele. Israel Tanto de é Deus. que Nome o Senhor forte. chegava e falava: Filha, algum momento eu deixei faltar algo a você e a seus filhos. E eu posso ver, Rose, que todos os meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, tenho um de 14, Davi, tenho a Sara de 11 e a Esté de 5. E realmente, desde o início da gravidez, que Deus supriu todas as minhas necessidades. E realmente eles vieram em momentos bem difíceis, nosso, na obra, difícil, na dificuldade financeira, porque
eu sou formada em publicidade e meu esposo é formado em contabilidade, e tanto eu quanto ele, o Senhor mandou abrir mão para realmente pregar o evangelho, viver para a obra dele. E várias vezes eu questionei com Deus, Senhor, mas tem tanta pessoa que trabalha, mas o Senhor disse que não, que comigo era diferente, e realmente eu lutei com o anjo, mas algumas vezes que eu saí para trabalhar, eu só dava errado. E quando eu voltava e começava a fazer a vontade dele, as bênçãos vinham sobre a minha vida, e eu pude entender que realmente eu preciso fazer a vontade dele e obedecer, porque na obediência é bem melhor. E E a vontade de Deus, ela é perfeita, né? Às vezes, a maioria das vezes a gente não entende, porque às vezes a gente quer entender a vontade de Deus, assim, com o nosso racional, né? E muitas vezes a gente não consegue, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, né? Então, quem é espiritual entende, quem não é, não entende. Porque Deus, ele age dessa maneira, assim, que a gente não precisa entender, mas a gente tem que confiar. E eu achei, assim, um ponto muito importante que você falou, que aprendeu a confiar e a contar para Deus, pedir tudo para Deus e não falar para as pessoas. Esse é um ponto assim muito importante que eu tenho aplicado, eu aplico isso na minha vida já há muito tempo. E porque isso faz parte da intimidade com Deus, né? Da intimidade com o Criador. É você entrar no seu quarto, é você e ele ali, e você falar para ele o que você precisa. Eu passei também por várias situações e que muitas vezes eu poderia ter falado para algumas pessoas. Mas aí eu me lembrava, igual você falou, assim, daquela palavra que você falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pensava assim, se Deus ele é meu pai, ele sabe as minhas necessidades. De repente eu vou falar com uma pessoa, eu não sei da possibilidade dela. E daí eu chego, eu vou pedir alguma coisa para ela, e se ela não pode me ajudar, eu vou ficar triste. Então, eu vou falar com quem pode, vou falar com quem é dono de tudo já. Para que eu vou buscar, né? Então, eu já vou direto na fonte. E claro, daí não tem você lógica de vai pedir a criando, né? ninguém. Você vai criando essa fé, essa intimidade com Deus realmente. E é maravilhoso. Inclusive, acerca disso, esses dias passei por uma situação parecida e aí eu falei pro meu esposo, eu falei, não, vai lá e faz assim, assim, que vai dar certo. Mas é porque eu já tinha falado com Deus assim, e foi interessante que eu falei em espírito assim, e pedi aquilo, e Deus me deu aquela luz, eu falei, e ele foi. Daí a pouco ele veio e falou assim, nossa, e você falou, eu fui lá, deu certo. E eu tinha ido, não tinha dado certo, agora eu fui, deu certo. O mérito é seu. Eu falei, não, mérito é de Deus, porque foi ele que me orientou. Aí eu Direcionou. expliquei para ele. Eu falei assim, porque não é só a gente falar de Deus como teoria, é bonito eu falar de história de fé, isso é interessante, pode atrair pessoas, é bonito. Não, não é isso que a gente está interessado. A gente está interessado em realmente glorificar o nome de Deus e mostrar o poder dele agindo através de nós, né? Que somos filhos de Deus, que somos, igual a Magna, ela falou hoje na live, nós somos agentes de transformação, né? Nós somos esses instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Então, se Deus ele nos abençoou, é para a gente abençoar. Então, que nem você passou pelos desertos, mas é porque Deus te preparou para você ajudar aqueles que estão passando pelo deserto também, né? Que principalmente como você fala ali no livro, né? Em tempos de crise.
É, nada mais apropriado do que essa live agora, porque realmente nós estamos, né, vivendo tempos de crise e como Jesus ele já dizia, né, no mundo tereis aflições. Então, vem uma crise, vem outra, um problema, vem outro, mas não importa, né, de que lado que o vento vem. O que importa é você estar firmado na rocha, olhando para Deus. Isso é, é o que importa. com certeza. Com essa crise, Rose, que surgiu aí, e eu creio que o Senhor permite, né, certas coisas, como você falou, e eu também creio que Deus permitiu para dar uma limpada, fazer uma sacudida, botar todo mundo no eixo. Tinha É, muita gente fora do eixo, Deus tentando botar no eixo. Mas quando começou essa nada vai crise, ser igual mais, né? nada. Quando começou essa crise, eu comecei a analisar. Eu, e fechou as igrejas e nós vivemos da obra de Deus. Sabe, Rose, que Deus sabe o que Deus falou ao meu coração, filha. Você não depende de obra, você depende de mim. Você não Ai, depende que de lindo. igreja, de templo, você depende de mim. Ponha a sua confiança em mim. E realmente chega momentos que bate a luta, a dificuldade, a provação. E eu falo, Senhor, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo pondo a confiança naquele que fez todos os milagres na minha vida. Eu passei um dos meus maiores desertos, não tem no livro, mas para mim o maior deserto foi minha filha. No final do ano de 2018, minha filha de 5 anos, hoje ela tem 5, né? Na época ela tinha 4. A gente tinha ido fazer uma visita, fazer uma oração por uma família, e na hora que ela ia saindo da casa da família, uma moto pegou ela. Nossa, E ela foi atropelada e eu peguei minha filha toda ensanguentada. E ali eu tive que pôr toda que dor, a né? prática. Eu olhava minha filha, eu me tremia dos pés à cabeça. E aí eu fui no carro, aí eu comecei a adorar, o Senhor falando, somente adore. Eu comecei a louvar, 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 botei ela para louvar e eu vi Rose ela desfalecendo nos meus braços. O lábio dela começou a ficar roxo, ela começou a desfalecer. Eu comecei a fechar o olho e adorar e adorar. E aí ela começou a vomitar e foi terrível. Foi assim algo que realmente provou totalmente minha fé, minha confiança no Senhor. E eu falei, Deus, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor ressuscita, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor liberta. E eu entrei no hospital e eu falei, Pai, não sou eu que estou indo com minha filha, mas o Senhor está indo na minha frente. E Rose, no hospital público do interior de Sergipe, impossível ter todos os médicos. Nesse dia estavam todos os médicos de plantão. E minha filha foi atendida por uma equipe médica. Depois tivemos que ir para a capital para fazer uma ressonância magnética, por causa que ela vomitou. E os médicos ficaram impressionados com a calma que não parece que essa menina foi atropelada. Não parece que e detalhe, ela não quebrou nada para a glória do Senhor, ela só realmente teve um corte muito profundo na cabeça e saiu muito sangue. Mas, e eu comecei, aí quando eu entrei naquele hospital em Aracaju, eu comecei a declarar, eu vou sair desse hospital ainda hoje, eu não vou dormir aqui, porque realmente é um hospital terrível, né? Um hospital público onde muita gente fica. E eu falei, eu não vou ficar com minha filha nesse hospital, Deus vai entrar com providência. E comecei a declarar e comecei a crer. E a moça disse, impossível, você vai passar aqui uns 3 dias, porque a, a, esse exame demora, tem muita gente na fila para fazer esse exame e você vai ter que ficar esperando. E eu falei, Senhor, o Senhor está na minha frente. E não sei o que aconteceu, eu sei que Deus enviou um anjo lá e daqui a pouco me chamaram e eu saí, Rose, daquele hospital, meia-noite em ponto. Nossa, Eu saí não meia-noite mudou em o ponto. dia. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. E Deus é realmente fiel. vencendo pela fé e pela confiança. Não tem nada melhor do que você crer na palavra. Mas não é crer de qualquer jeito, é realmente você crer e confiar no Senhor.
Aquilo que está escrito, a palavra é vida, a palavra é poder, a palavra é verdade. A palavra realmente ela cura, ela liberta, ela transforma. Mas para isso você tem que realmente confiar e crer na palavra. Então a gente precisa ter essa fé, ter essa confiança na palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra sempre comigo, que eu sempre, às vezes, eu falo com minha mãe. Minha mãe, mas minha filha, eu vejo fulano de tal, assim, passando dificuldade. Eu falei, minha mãe, uma coisa eu tenho certeza, e eu tenho comigo essa palavra. Eu, eu acho que está em Salmo. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E essa palavra eu guardo, não. O justo não mendiga o pão. Eu não tenho que sair para pedir nada a ninguém, não. Eu confio em Deus. Exatamente. Deus ele faz o impossível acontecer quando você crê, quando você confia nele. E ele prova fé a nossa viva, fé. né? Ele prova a nossa fé, mas ele prova justamente para mostrar que ele é Deus, que realmente a gente precisa pôr toda a nossa confiança nele. Então, cada dia que eu passo mais, eu busco mergulhar na palavra, buscar da fonte que só vem dele. Às vezes a gente busca em tantos lugares. Quantas pessoas ficam buscando? Deixa eu pegar uma palavra ali do pregador fulano de tal. Meu irmão, vá para o seu quarto, vá orar, vá ler a palavra. Não tem coisa melhor do que você fazer, do que você... Aí tem gente que fica pesquisando na internet toda para ver. Deixa eu ver a palavra do pastor fulano, do pastor cicrano. E olha que eu sou pastora. Mas que nada, você tem que ir direto para a fonte. Você tem que dobrar os seus joelhos. Assim como Deus fala com o pastor fulano, Deus fala com você. A gente precisa ter essa intimidade. Deus nos chamou para isso. Jesus veio para nos ligar a Deus. Então, não há mais nenhum intercessor entre nós. A gente não precisa que alguém ore. As pessoas, Rose, ficaram muito dependentes. E eu sempre preguei aqui na igreja, as pessoas ficaram muito dependentes, Rose, de pastores. Se o pastor fazer a oração por mim, eu fico curado. E sua oração? E sua intimidade com Deus? Você tem que buscar ter intimidade com Deus. Eu não vou resolver o seu problema, eu posso te ajudar, te auxiliar, mas quem resolve o problema, quem te ajuda é o Senhor. Então é você que tem que ir buscar Ele. Não precisa de mim para eu buscar para você. É a fé viva, né, Alessandra? É a fé viva. O mal, assim, eu falo que as pessoas são acostumadas a tudo pronto, né? Tudo fácil, tudo na mão. Então, você buscar intimidade com Deus, você esperar a hora certa de Deus, você entender a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, muitas vezes não vai ser na hora que você quer, né? Então, assim, aí você se ilude, assim, buscando aqui, buscando ali, e, na verdade, eu falo sempre, a gente tem que descobrir porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, né? E por Jesus Cristo, nós temos esse acesso ao Pai hoje. Então, como a Alessandra ela acabou de dizer, você pode ir buscar Deus ali, né, no seu quarto, no secreto e derramar o seu coração. Só que eu vejo assim que muitas pessoas não entendem é porque às vezes fala assim, meu Deus, ele não fala comigo. Eu já ouvi isso, sabe, assim, por que Deus ele fala com você, mas comigo ele não fala? Eu acho que você é mais espiritual do que eu não sou tão espiritual. E não é. É porque se você está falando, a outra pessoa está ouvindo. Aí, para ouvir, você tem que ficar quieto e esperar a outra pessoa falar. Então, as pessoas têm a mania, quando vai fazer uma oração, chega na presença de Deus, fala, e daí vira as costas e vai embora. Então, a hora que Deus ele vai... Ele é educado, né? Ele ouviu, o pai ouviu, ali o filho, a hora que o pai vai responder,
Cadê o filho? O filho já virou as costas e já foi embora. Então aí não é que Deus ele não falou, ou que Deus privilegiou um filho e não o outro. Não, Deus ele ama todos, ele quer ter intimidade com todos, mas a gente precisa ter esse entendimento de falar e esperar Deus, a hora que Deus vai falar, né? Da gente ter o ouvido ali aberto para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes Deus ele não vai falar do jeito que a gente espera, do jeito que a gente quer, né? Elias, ele achou que Deus era poderoso e que ia falar com ele ali por meio de um furacão, por meio de um manifestar assim do fogo sobrenatural. Quando ele ficou em silêncio, ele sentiu aquela leve brisa, né? Então aquela voz silenciosa de Deus ali. E é assim, a gente tem que silenciar, né, os nossos pensamentos, silenciar o nosso coração, a nossa alma, para a gente poder ouvir Deus falando. E eu falo que é maravilhoso fazer essas lives e principalmente assim, mostrar para as pessoas que nós somos seres humanos falhos, somos pessoas normais, porém nós escolhemos, né, transformar a nossa dor em história de fé, de superação. A gente escolheu olhar para o Criador. Gente, eu estou olhando aqui a hora, é incrível, né? Daqui a pouco já vai dar o horário. Mas é maravilhoso quando a gente aprende, assim, a descobrir em Deus a nossa verdadeira identidade, né? De filhos de Deus, que a gente carrega dentro de nós esse potencial divino, esse sopro divino, DNA divino de Deus, para exatamente estar nesse mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sei que você é uma delas e tenho certeza que o seu livro ele será assim uma bênção na vida de quem adquirir, de quem lê, porque ali tem a sua essência, ali tem tudo o que Deus ele foi trabalhando na sua vida, você passa ali, né, no livro. E é isso, né, que nós realmente devemos fazer, né? Principalmente tudo isso que você falou, assim, né? De a gente não pôr expectativa nas pessoas, não colocar a nossa. Mas a gente realmente focar em Deus, né? E nessas oportunidades que Deus dá pra gente, assim, realmente ouvir uma palavra de fé de alguém que vive aquilo que prega, né? Isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por conhecer você, por, né, ter você também ali no curso. Depois, quem quiser também adquirir o curso, a Alessandra também pode entrar em contato com ela no direct. Ela também é afiliada do curso, ela está vendendo. E eu falei para isso que Deus ele nos levantou, né? Para usar a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. Então, vocês que estão aqui hoje, sejam abençoados. Muito obrigada por estar acompanhando. Daqui a pouquinho a live já vai cair. Alessandra, eu vou subir depois o vídeo lá no YouTube, tá? Deixa uma palavrinha de encerramento aqui para a palavra de fé para quem está na live. Depois vocês compartilhem essa live com as pessoas, envia aí para mais 10, porque hoje a gente tem que ser esse agente, a gente tem que espalhar as palavras de fé. Você tem 20 segundos. Olha, eu quero dizer que você aprenda a florescer no deserto, que para você aprender a florescer no deserto, você tem que
crer na palavra do Senhor, tem que ter Ele como o seu único e suficiente Salvador, e que Ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque só Ele dá paz, só Ele dá segurança. E a Bíblia diz que